De volta com o Correio Manhã, 6h37. Pessoal, mais de 6 mil paraibanos já morreram nessa pandemia. Amigos, irmãos, pais, mães, que nós estamos perdendo, infelizmente, todos os dias. Se não é fácil para os adultos, imagina na cabeça das crianças. Aline, como é que isso se processa? Não deve ser moleza para os pequenos, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Não é fácil para ninguém, né, Bruno? A gente tem até uma questão muito cultural, de poesia, na música, da saudade como algo gostoso, mas quando é saudoso, quando tem uma memória boa. Então, nesses casos, perdas para crianças precisam ser faladas. As pessoas acham, né, a gente tem um pensamento muitas vezes de que não fala mais o nome da avó, não cita mais o nome do vô, que ela vai esquecer. Não esquece, né? Aquele sofrimento está ali presente. É importante ela falar, verbalizar o que ela está sentindo. Como se fosse possível apagar alguém da vida da noite para o dia. Isso não vai acontecer de forma alguma, né, Aline? Exatamente. E além da saudade, que muitas vezes a criança não entende ainda, ela não entende as emoções que ela sente. E às vezes ela acaba expressando essa saudade com raiva, com birra, até mesmo com problemas de saúde, quando na verdade ela está sentindo falta de alguém e só não consegue expressar. Nada mais é do que a própria saudade, né? O Márcio Moreno está dizendo o seguinte: qual o melhor método para dar uma notícia de perda a uma criança? Inclusive, a gente vai ter uma reportagem daqui a pouquinho que a família encontrou uma fórmula, mas existe essa regra, uma fórmula mágica para dar essa notícia? Não existe, mas a gente pode pensar, mesmo quando é com um adulto, né? Às vezes a gente precisa de uma preparação. Quando a gente perde alguém de modo muito abrupto, como tem acontecido agora, é muito impactante. Então, talvez ir preparando a criança, dizendo que a vovó não está tão bem, que a gente pode, não é? Então, preparando dessa forma. Se acontece de uma pessoa, a gente está falando de avós, mas às vezes são os pais, às vezes é um irmãozinho, não é? Então, falar sobre essa morte para a criança de um modo aberto. A gente também tem não fala, né? E se a família tiver uma religiosidade, também pode incluir, né? Na percepção da criança. Agora, quando diz, viajou, foi embora, talvez a criança possa ter uma ideia de abandono, o que não é tão legal. Por que foi embora? Por que não volta? Por que me deixou? Né? Então, falar abertamente para a criança é muito melhor. Né? Mesmo que ela tenha dificuldades, porque com criança você pode conversar sobre qualquer assunto dentro do entendimento dela, que ela vai estar aberta para perguntar e para se colocar. Essa família que eu falei encontrou uma forma meio lúdica, assim, de contar. Deixa eu mostrar, então. Nós conversamos, né, com essa família que está ajudando uma filhinha de 3 anos a lidar com a saudade do avô, que morreu por conta da Covid. Vamos ver. Vovô mora onde? Lá no... Lá no céu. Lá no céu. Ele virou o quê? Uma estrela. Uma estrela, muito bem. A saudade do vovô Israel, que morreu há pouco mais de um ano, é grande. Cecília, que tem 3 anos, era bem pequenininha, mas lembra da ótima convivência que tinha com o vovô. A saudade, ela é um sentimento assim que é praticamente inevitável, né? Até porque mesmo ela criança, ela ainda conviveu bastante com ele. Ela tem bastante lembrança, né? Muitas recordações. Então, nós validamos esse sentimento dela. Sempre que ela fala dele, que ela pergunta por ele, nós apresentamos vídeos, nós apresentamos fotos, essas memórias, né, lembranças que nós temos registradas. E acaba que isso acaba matando um pouquinho a saudade, dando um pouquinho de alívio ali naquele momento. É doído pra gente, bem doído. Aí a gente ensinou ela, ensinamos ela que o vovô foi morar no céu, virou estrelinha. Hoje... Ah, saudade. Se já é complicado para um adulto, imagina para uma criança. A Cecília, apesar da pouca idade, já convive com esse sentimento. Ano passado, antes da pandemia, ela já tinha começado a frequentar a creche. E quando já começava a socializar com os novos coleguinhas, teve que parar de ir por causa do coronavírus. Fazia 2 meses que ela estava na creche, já tinha passado pela adaptação. Né? O primeiro mês ela estava conhecendo a professora, os coleguinhas, e ela foi super bem. Né? As professoras falaram que o desenvolvimento dela foi muito bom, ela teve uma ótima aceitação. Ela chegou a memorizar os nomes dos coleguinhas, pelo menos ano passado, nos primeiros dias? Eu acho que não.
Eu acho que ela não é só da professora. E toda essa situação envolvendo a pandemia fez com que as chamadas de vídeo se tornassem uma rotina para aliviar a saudade, já que as visitas e os eventos estão restritos. No caso da família Gouveia, boa parte dos parentes estão no Paraná e as viagens, antes frequentes, já não acontecem há mais de um ano. A gente compartilha o nosso dia a dia, receita, a gente troca presentes. Ela acompanha o crescimento da Cecília, eu acompanho da minha afilhada, da Rani, que também mora lá em Paranaguá. Olha que linda, Olha, Rani, a Dinda fazendo um fazendo. coração. Faz um coração. Sabe também, filha. 2, 3. Já! O coração! Ué. Tá aí, Aline, um componente religioso, né? Ajudando a compreender, talvez até a amenizar essa dor no coração de alguma forma. Isso, veja que interessante, né? Ele disse, ele foi para o céu e mostram fotos, falam sobre, isso é gostoso. Ter uma lembrança, né, gostosa, uma memória afetiva positiva, é importante nesse processo para a criança enfrentar melhor essa perda, esse luto. Giovana Silva, como fazer para explicar quando nós vemos notícias na TV, nas redes sociais? Isso tem acontecido com muita frequência, as crianças são curiosas, né? Meu filho às vezes me pergunta também, mas como assim, papai? O que fazer nesses casos? Isso, olha, é importante que não se exceda nas notícias, né? Uma notícia uma vez por dia, para não ficar tão preocupante. Já faz parte da realidade da criança perceber que tem pessoas morrendo e a causa dessas mortes. Então fala, né, que tem uma doença que está acontecendo, que precisa se cuidar, que a família está se cuidando e aí já vão fazer outra coisa para não ficar aquela preocupação constante. Existem crianças, inclusive, Bruno, que têm apresentado comportamentos até excessivos de limpeza, de higienização excessiva, de passar álcool de modo excessivo, de lavar as mãos, de não querer tocar em algumas coisas, de tanto que escuta. Então é importante ter o cuidado, mas não sobrecarregar a criança com essas preocupações. Qual que é o ponto de atenção para, olha, tá precisando de uma ajuda profissional, vamos procurar um psicólogo, uma psicóloga. Qual que é esse ponto? Quando ela começa a deixar de querer fazer coisas que ela faria mesmo estando em casa. Por exemplo, ela não quer tocar em algumas coisas, ela não quer mais brincar. Aquelas atividades que conseguiu se construir durante esse ano, né, esse ano de 2020, com a pandemia, e a criança não quer mais fazer, ou fica mais irritada, tem alteração no sono, tem alteração no apetite. Então, algo está mexendo ali com o funcionamento comum dela. E não só as crianças, né? A Auricé tá dizendo aqui, é triste perder alguém. Nunca mais fui a mesma depois que perdi minha mãe e minha avó. Complicado. Aline, obrigado, minha querida. Obrigada mais uma vez, Bruno. Até semana que vem. Aline Arruda, pessoal. Olha, quando o assunto